Ele prefere que o apresentem como contador de histórias e não como escritor. O publicitário Eloy Zanetti também prefere que o considerem um provocador e não um rabugento mal-humorado, como muitas vezes pode supor alguns de seus textos. Mas a polêmica passa longe dos trabalhos de Eloy na campanha do Bicho do Paraná e gente que faz feitos para o grupo Bamilindos na década de 80. Também são dele os trabalhos de assessoria de marketing pessoal para atletas paranaenses, na época que foi responsável pela área de comunicação do Boticário. Eloy Zanetti, o menino que nasceu em Curitiba e que foi cedo para o interior, mas depois voltou, está no Persona desta semana, que está começando agora. Eloy, eu queria começar essa nossa conversa aí lembrando lá do início dessa história, que é o piá curitibano com 45 dias que vai para o Norte Pioneiro, lá para Jacarezinho, e que vira garoto, né? Moleque do Norte Pioneiro. Você nasceu em Curitiba, mas foi cedo para Jacarezinho, foi isso? Minha família é uma família muito grande, nós somos 8 irmãos, né? Eu sou o segundo. E nasci em Curitiba, em 45 dias fui de trem, um trem que fazia Curitiba-Ourinhos, levava o dia inteiro, você saía às 5 da tarde, chegava às 5 da tarde lá, e fui criado num universo diferente de Curitiba, muito diferente de Curitiba, que é os paulistas, os mineiros, né, os baianos da região. Eu vi aquela efervescência da região norte do Paraná, principalmente vamos dizer, da década de 50, início da década de 50, até que houve uma grande geada, acho que foi em 54, e meu pai tinha uma oficina mecânica, acabou perdendo tudo que tinha, porque ninguém pagou ninguém. Foi a primeira grande leva do norte pioneiro, principalmente para São Paulo ou para Curitiba. Aí eu vim para Curitiba, onde cai na família do meu pai, que meu pai é filho de suecos com italianos, e no meio da polacada e dos alemães de Curitiba. Eu achei muito estranho tudo aquilo, até me adaptar. Como você mesmo diz, foi aí um choque cultural. Foi um choque cultural, mas foi muito rico. Todo choque cultural, toda essa mistura, essa melange que a gente faz é bem-vinda. Eu acho, por exemplo, que o norte do Paraná, o Londrina, o norte pioneiro, ele é muito rico, uma melange, uma mistura de grandes figuras, por causa dessa mistura. E ele é o grande produtor cultural do Paraná. Eu acho que Curitiba não produz cultura, Curitiba compra cultura. Então você vê aqui grandes operários da arte, tipo, você vai ter grandes atores, mas não tem um grande escritor de teatro. Você vai ter grandes músicos, instrumentistas que vão trabalhar em qualquer orquestra do mundo, mas você não tem compositores, né? Então essa parte criativa, Curitiba ainda está dormente, né? Eu vejo uma juventude hoje muito ativa, preocupando com música de raízes, coisa que não acontecia aqui, de gente querendo fazer coisa. Eu acho que vai acontecer, mas ela ainda pede para a turma do norte do Paraná. Você acha que isso tem a ver com a colonização europeia em Curitiba? O Leminski tem um texto genial que compara Curitiba com Salvador. Quer dizer, o curitibano, o europeu que veio para cá, veio para fazer a América, veio para ganhar dinheiro. Nós somos um estado de negociantes, de comerciantes, né? Por isso que a gente não tem essa ligação que a gente deveria ter, essa disparidade, nós somos dispersos porque nós somos comerciantes. O que eu ganho com isso? É sempre esse pensamento do curitibano, né? Ele não soma. Curitibano não se reúne nem para fazer bolo esportivo, né? Então, essa coisa que é do nosso jeito de ser. Então, os alemães de Curitiba importavam operetas, importavam artistas, e teve grandes teatros aqui, mas de consumo, não de produção. E você tem muito dessa formação, né? E essa miscelânea toda do norte do Paraná com o curitibano, porque você é filho de sueco, com mineiro, italiano, exato. Pai e mãe, aí tem uso linguagem mineira, me sinto super bem em Minas, né? Volta e meia, estou em Minas fazendo trabalho, aquilo me gusta o ouvido de soar, deitar fora, aquelas palavras, trem, né? Mas isso eu acho que é riqueza, é só riqueza, né? A gente, quando se convive com todo tipo de gente. Você tem, inclusive, uma crônica dedicada a esse tema aí que fala exatamente isso,
O baiano é baiano, com aquele seu sotaque característico, com aquele seu jeito de ser, o paulista é o quatrocentão, também o quatrocentão paulistano, tem o mineiro que é mineiro, o gaúcho que é gaúcho, mas o curitibano não tem a sua identidade. O paranaense não tem. Eu sempre me preocupei com isso, até que um dia me aconteceu uma coisa muito estranha. Estava em Minas Gerais, justamente em Belo Horizonte, conversando sobre a identidade dos estados, né, que o Paraná não tem uma identidade. E o mineiro disse assim, você experimente ser, vocês têm toda a vantagem do mundo, experimente ser mineiro, nascer em Minas, você já nasce falando uai. Por coincidência, na mesma semana, eu estava em Porto Alegre e falei a mesma coisa com um gaúcho, disse assim, pô cara, aqui a gente nasce de bombacha, vocês têm toda a vantagem do mundo. Quer dizer, foi uma coincidência muito grande, aí eu deixei de me preocupar com a identidade paranaense, que eu já tinha essa preocupação há muito tempo, quando eu criei o Bicho do Paraná, quando a gente fazia os grandes documentários do Bamerinho sobre o estado do Paraná, o projeto Pro Memória Paraná, a gente entrevistou mais de 300 pessoas, a busca dessa identidade. Mas é uma bobagem, porque a identidade do paranaense não emergiu ainda, é uma visagem, não é uma identidade. Talvez daqui 30, 40, 50 anos a gente tenha uma identidade, mas por enquanto eu acho que ela está só a visagem, ela está aparecendo na flor da água, mas não apareceu. Quer dizer, esse ainda. é um problema paranaense, não só curitibano, então. Eu de um estado muito novo, de ocupações recentes, o norte do Paraná tem 100 e poucos anos, o Norte Velho, Londrina é de 29, o Cascavel é de 50 e pouco, Maringá é de 47, é muito recente. Eu acho que essa grande mistura paranaense é a nossa grande força do futuro, e do Brasil também, né? Do adolescente, ainda formando a sua personalidade. Formando a pessoa. O que a gente faz é provocar as pessoas a refletirem sobre isso. Eu sou um provocador, gosto de provocar. Às vezes eu trabalho com alguns debates de rádio, eu provoco curitibano e ligam para lá reclamando, quem esse cara pensa que é, não sei o que, mas eu estou fazendo de propósito. Né? Eu acho que Quero provocar discussão. Quero provocar discussão, para pensar. Né? As pessoas não gostam de pensar, né? Pensar dói e dá trabalho. Né? Então tem que pensar a respeito dele. Né? Eu fiz um artigo chamado Paradoxo dos Curitibanos, que virou mania dos curitibanos. Eu listei 68 atitudes de curitibanos na época, conversando com as pessoas, não fui eu que falei, né? Por exemplo, o curitibano reza para que a horta do vizinho não seja melhor, que a horta dele não seja boa, mas que a do vizinho seja pior que a dele, né? Coisas desse tipo, né? Brincadeiras assim. Mas não fui eu que escrevi, foram as pessoas que me disseram isso. Isso e gerou um monte de coisa, quer dizer, é refletir sobre a gente. Curitibano no trânsito, aquelas brincadeiras todas, né? Mas é de propósito, é para provocar discussão. Eu até gostaria que Curitiba tivesse mais cronistas sobre a cidade, que a imprensa favorecesse você fazer a crônica da cidade, como o Rubem Alves, Rubem Braga fazia do Rio, o Fernando Sabino fazia de Belo Horizonte, o Marcos Reis faz de São Paulo, o Quintana fazia de Porto Alegre. A gente precisa de gente escrevendo sobre Curitiba. Tinha aqui o Nireu Teixeira, que fazia crônicas belíssimas, né? E depois tem mais gente fazendo, mas parou, acabou isso. É uma maneira de a gente pensar sobre a gente. E você tem feito o teu trabalho mais recente sobre Curitiba? Tem um trabalho novo que a gente fala na sequência aí, mas sobre Curitiba, o que é que você anda fazendo? Eu fiz algumas crônicas de Curitiba, a última que eu fiz foi muito interessante, sobre os pudoltóis do Champagnat. Os pudoltóis? Os pudoltóis eram samambaias e pudoltóis e piquineses, né? O desaparecimento das samambaias de metro das casas e dos cachorros piquinês que desapareceram, e entra o pudoltói, né? E aí o Champagnat é a Pudolândia, né? E brincando com o comportamento da cidade, né? Fiz do Curitibanos e Neocuritibanos, com uma preocupação que eu tinha muito grande sobre a cidade, dessa invasão de gente de fora, né? E que Curitiba deixaria de ser Curitiba. Eu tinha sempre também essa preocupação. Você persegue uma coisa, até um dia que você vê, é bobagem. Curitiba não tem resistência com o povo que vem de fora ele mesmo? Teve, né? Ele é receoso. Eu acho que hoje ele não tem mais. Mudou muito Curitiba. A gente viu essa mudança. Então você vê, eu parei de pensar nisso quando eu vi um documentário sobre a cidade de Nova York, que recebia 20 mil pessoas por semana. E o Walt Whitman, na época, brincava com isso. Ele dizia assim, deixa que venham, que eles vão fazer a Nova York do futuro, essa Nova York cosmopolita que precisava. Eu acho que Curitiba é a mesma coisa. Curitiba, sem querer, acabou tomando esse caminho. Esse caminho. É uma cidade que recebeu muita gente de fora, de todos os jeitos, trouxe gente de grande calibre, trouxe gente do quanto é jeito. Então, essa mistura, de novo, vai sair uma nova Curitiba, porque ela sempre foi invadida.
desde o início, né? Desde os primeiros imigrantes polacos, ucranianos, japoneses, alemães que vieram para cá. Ela sempre foi passando por levas de invasão. A minha própria família volta para Curitiba, é uma invasão em 56, 57, ela teve outra em 75, ela foi crescendo sobre isso. Então, é uma vantagem. Tem uma história sua sobre Curitiba que me chamou bastante atenção, que eu não sei se é específico de uma época, mas o curitibano precisa conseguir ver além do rio Atuba. Foi o primeiro texto que eu fiz. Foi o primeiro texto. Eu comecei a escrever com 50 anos, porque antes eu achava que eu não tinha estopa para escrever. Eu achava que eu poderia ter a técnica, mas a partir daí já tenho mais de 200 artigos, e todo o Brasil, e pessoas me pedem artigos o tempo inteiro. Eu estava vendo um mapa mundi e vi que para baixo de Curitiba não tinha quase nada. Eu adoro mapas, né? Você vê assim, tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, um pedaço da Argentina e um pedaço do Chile. Quando o meridiano passa na África do Sul, é muito pequeno, é Joanesburgo que pega. Pega um pedacinho da Austrália, a Nova Zelândia e o Polo Sul. E que o rio Atuba é o divisor, né, de águas do curitibano que quiser fazer sucesso no mundo. O mundo acontece acima do rio Atuba. E faço uma relação com o César, quando chega em Roma, né, às beiras de Roma, o Senado proíbe ele de entrar em Roma. Aí ele atravessa o Rubicão e lança aquela famosa frase, Alea jacta est, a sorte está lançada, né? Esse ato de coragem de atravessar o Rubicão e entrar em Roma faz dele o César, ele conquista o Império Romano. E as empresas que deram certo em Curitiba, na minha época, vamos lá, Movecima, o próprio Boticário, o Bamerindos, as grandes empresas que foram, porque atravessaram o rio Atuba. E o curitibano tinha que ter a coragem de atravessar o rio Atuba, só que isso dá trabalho, né? E um amigo de São Paulo sempre dizia que a grande ambição do curitibano é ter mais um carro na garagem e uma casa em Matinhos, né? Esse artigo as pessoas me falam até hoje, os professores fizeram debate em faculdade na época. Esses dias eu andei vendo esse artigo para ver se eu tinha alguma coisa para mexer, eu não mexi em nada, quer dizer, então para mim ele está bom, né? E ele foi feito em? Puxa, ele foi feito faz uns 10 anos já, 8, 9 anos. Bastante atual ainda. Bastante atual. Um outro texto seu que fala do seu Najib, que é, na verdade, uma aula para os professores, para os alunos de marketing, né? Professores de marketing, aliás, você termina o texto dizendo isso. Professores de marketing, por favor, levem seus alunos ao seu Najib, ali da Carlos de Carvalho, fruteiro. Tem uma casa de frutas na Carlos de Carvalho, é uma simpatia, né? São figuras como essa que Curitiba tem também, né? Que não é comum em qualquer cidade. O problema é a gente tem que ter olhos para ver isso, né? Conversar com essas pessoas, retirar delas a história, a característica humana. O Najib é um cara fantástico, né? Tem um amigo diretor da Kraft que leu o artigo, queria que eu apresentasse o Najib para ele, passou a ser consumidor do Najib, comprar, várias pessoas da Kraft iam lá comprar frutas por causa da história do Najib. Porque ele sempre pega, não, essa fruta não, peraí, vou te arrumar uma melhor. Aquilo é um truque dele, né? Mas é um truque bem feito, feito com coração, né? Um velho comerciante de uma frutaria, está na alma dele fazer isso, na alma de comerciante árabe, né? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa nas empresas. Quando eu falo de marketing de relacionamento, sou especialista nisso, o relar, né, é pele com pele. Né? É isso que é relacionamento. Não adianta a empresa ter um componente eletrônico gigantesco, mas não tem alma. É buscar a alma das coisas. Aí entra justamente aquela questão que a gente falava um pouco antes, do marketing pessoal. Aí a coisa do seu Najib, por exemplo, é uma coisa espontânea que vem de dentro dele. E você tem um conceito todo teu também sobre essa história de marketing pessoal, né? Você tem umas restrições a essa história. Essa juventude, esse pessoal novo que estuda marketing, eles estudam uma parte muito cartesiana do marketing, onde 2 mais 2 é igual a 4, segmentação de mercado, valores. Agora, eu preciso, para o marketing ficar bonito, eu preciso ter a arte e a criatividade e a sensibilidade. É isso que vai fazer a diferença no marketing. Essa coisa de inventar a história da empresa, de conduzir uma linha da história da empresa. Isso a escola não ensina. Então, eles ficam muito na parte cartesiana, 2 mais 2 igual a 4, e traz isso para a sua vida pessoal. O seu potencial poderia ser melhor trabalhado se ele trabalhasse isso também. Então, ele fica com coisas falsas, com coisas fakes, achando que se vestir legal, botar uma gravatinha bacana,
usar os relógios de grife e de moda, estar up-to-date com tudo, ele vai fazer um bom marketing pessoal. Não é isso. Você precisa de sedimentação. Se constrói uma carreira durante muito tempo. Eu tinha visto uma vez, o Iannelli, um pintor paulista, falou o seguinte: você precisa de 10 anos para fazer uma carreira, no mínimo 10 anos. E o David Ogilvy, que é o papa dos publicitários, dizia: nenhum homem de publicidade vai ser respeitado antes dos 30 anos. Eu ficava bravo com aquilo, depois eu vi que é verdade. Né? Você precisa de um palmilhar, de juntar informação, de se construir por dentro. Só aí a tua carreira vai se sustentar ao longo do tempo. Né? Então não adianta você ser um bom técnico se você não colocar componentes humanos na tua vida. Literatura, teatro, bom cinema, boas discussões, isso vai te dar um fortalecimento que ninguém vai te roubar. Né? Agora, esse pessoal quer cortar caminho, já quer ser diretor antes do tempo, quer ser gerente antes do tempo, e ter passado por esse aprendizado, que no mínimo há 10 anos. Sai da faculdade e vai falando agregar valor, elencando não sei o quê, paradigma, quebrar paradigma. Então usa-se chavões do marketing e acha que está fazendo marketing, não é isso, né? Ou qualquer outra profissão. Né? Há necessidade de uma sedimentação, de uma história, de construir a tua história. Né? Como é que eu sou, como é que eu quero ser, aonde eu vou ser, que ferramentas eu preciso para fazer a minha carreira, aonde eu vou buscar essas coisas. Eu tenho que me dar o trabalho de desenvolver o talento. E talento o que é? Aquela moeda, né? Que designava o teu potencial. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, não tenho moeda, não tenho talento, então eu tenho que ser melhor em alguma coisa. Esse melhor em alguma coisa que eu tenho que buscar. E fica muito falso. Essa juventude tá em cima de alguns valores falsos. E vai ver que não vai dar certo mesmo, não adianta. Daqui a 30 anos ela vai perceber. Ela vai perceber que ficou alguma coisa faltando no meio do caminho. Então, isso é administrar a carreira. Né? Para onde eu quero ir, como eu vou fazer, que ferramentas eu preciso e vou palmilhar isso. É a contação da história da Conchita Sherazade. Nós continuamos essa conversa sobre marketing pessoal e outras tantas aí no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta. Certo? Um instante só. Venda de plantas. A Universidade Federal do Paraná está promovendo uma grande venda de plantas ornamentais. O preço é menos da metade do valor do mercado em geral. As plantas foram cultivadas pelos alunos do curso de agronomia com orientação dos professores da universidade. O dinheiro obtido será utilizado na compra de sementes, adubo, vasos, material didático para dar condições de trabalho a novos alunos em 2006. O endereço é Fazenda Canguiri, na Rua Ivone Pimentel, próximo ao Hospital Adalto Botelho, em Pinhais. Atendimento no horário comercial, de segunda a sexta-feira. O programa Persona está de volta, hoje conversando com Eloy Zanetti, publicitário, escritor e curitibano ou paranaense. Aliás, Eloy, é assim que você assina seus textos, conforme o texto você assina o curitibano ou o paranaense e até às vezes só o publicitário? Conforme o público que eu me destino. Se eu estou provocando o curitibano, eu já digo de cara que eu sou curitibano. Publicitário e curitibano. Para os caras dizerem, pô, que esse cara pensa que é, né? Então eu coloco esse tipo. Mas eu ainda não me considero um escritor. Eu escrevo, mas ainda falta muita coisa para... São quantos livros? Eu tenho acho que 8 livros. Na área de marketing, né? São coleções. São coleções. Na área de marketing e um livro de história infantil, que é para pais que não têm tempo de ficarem com os filhos, O Nó do Afeto. E tem um livro de história para médicos, o médico que não sabia fazer bilu-bilu. Estou fazendo do Lobo Guará, que está ficando muito bonito. A história do bilu-bilu é interessante, se você puder contar. O médico, é esse livro aqui, ó. Eu fui participar de um debate em Gramado sobre relacionamento médico-paciente. Né? Que eu acho que assim, o relacionamento entre cliente e fornecedor, com o médico, ele é onde ele se gruda mais, né?
E fiz a minha preleção, depois o reitor da Universidade de Minas fez a preleção dele, e aí o presidente do Conselho Federal de Medicina, na hora que ele foi fazer a mediação do que a gente falou, disse, olha, o que o Eloy falou está ótimo, o que fulano falou está ótimo, mas para mim, médico tem que saber fazer bilu-bilu. Aí eu disse para ele, pô, deixa eu fazer um livrinho sobre isso. Fiz um livro, ficou um livro muito bonito, foi distribuído para 100 mil médicos e vai ter uma segunda tiragem de mais 100 mil livros. Então, eu já sou um best-seller. A história do bilu-bilu é o carinho que o médico tem que fazer. É a atenção, né? A palavra atenção significa escutar, ouvir, né? Então, é a atenção que o médico tem que fazer com o paciente. Tem mais tempo. Eu sei que é muito difícil, que eles têm menos tempo de consulta, que eles ganham pouco por consulta, que está complicada a vida do médico, né? Mas um pouco de atenção eles têm que dar para o paciente. Isso é fatal, né? Então, se trata desse assunto, de dar atenção às pessoas. E é o grande diferencial de marketing hoje, é o atendimento, é a atenção. Uhum. Voltando, Eloy, arrematando um tema que a gente levantou no primeiro bloco, que é a história do marketing pessoal. Pegando uma história recente, você tem esse seu conceito sobre o marketing pessoal e, curiosamente, onde você meteu a mão ali na vida profissional da Ilza Damas, do Valdemar Niklevics, e recentemente, mais recentemente do Ratinho até, as coisas andaram, funcionaram. O que é que funcionou ali, o que é que deu ali, qual é o segredo dessa história? Olha, eu faço uma espécie de sparring, às vezes. Sparring no boxe é o cara que luta com o campeão, né, que treina o campeão. Eu vejo, assim, por exemplo, o caso do Ratinho, ou o caso de outros empresários e presidentes de empresa. Essa é uma posição muito solitária. Então, o presidente de uma empresa tem uma posição muito solitária. Então, ele precisa de um bom sparring, precisa de alguém que converse com ele, que faça, às vezes, o papel de bobo da corte, ou que faça as perguntas idiotas, que faça as perguntas impertinentes, para o cara pensar. Porque se ele ficar sozinho, ele vai fazer besteira, né? Então, com o Ratinho, eu faço muito disso, de estar junto com ele. Você ainda está com ele? Então, às vezes, faço trabalho com ele, quando ele precisa, ele me chama, a gente conversa sobre o programa, sobre várias coisas. Há muito tempo a gente faz isso. E é um cara fantástico, uma cabeça brilhante, né? Então a gente ajuda. E um dia ele disse assim, olha, tem dois caras que falam a verdade para mim. Você, porque eu acho que é muito inteligente, e um cara lá na minha fazenda que é o idiota. Esse fala quem vem na cabeça. E o resto só me puxa o saco. Disse, pô, tá bom, né? O Valdemar, ele começou, ele já tinha feito o Everest, ele voltou depois tentar patrocínio para fazer outras escaladas. O Orlando Azevedo, que é o fotógrafo, amigo dele, me deu um livro. Eu demorei para ler o livro do Valdemar. Quando li, vi que tinha um potencial. Aí chamei ele lá na empresa que eu trabalhava, que é o Boticário. O que você precisa? Eu estou preparando uma segunda escalada, vai ser tal mês de março do ano que vem. E o que você precisa? Eu preciso de dinheiro, 20 mil reais na época, era pouco, para fazer a escalada, porque se alguém me patrocinar, eu consigo os outros. Então faça, vamos embora, né? A partir daí a gente ficou alguns anos trabalhando, os 7 comes, o K2 e coisas desse tipo, ajudando, monitorando, mentorizando o próprio Valdemar. E hoje ele está super bem. Esse dia encontrei ele no aeroporto, ele bateu um papão, se vira sozinho. Eu estou para escrever um livrinho com ele também, chamado Valdemar Vai à Montanha, que é sobre... você coloca uma meta, como é que você conquista essa meta? O que você faz para chegar nessa meta? Passo a passo. O passo a passo. O trabalho dele de conquistar uma montanha é esse passo a passo que você precisa fazer. Que habilidades eu preciso ter para chegar lá? Né? Isso nas empresas é a mesma coisa. Então é a metáfora. Os dois, o Valdemar e a Dailza, são metáforas usadas nas empresas. A Dailza foi pedir um creme para passar nas costas, para se proteger dos raios do sol, ficava nadando com as costas na água salgada, com o sol batendo em cima, 13, 14, 15 horas. Eu ouvi a conversa e adotei a Dailza também, e fizemos grandes trabalhos juntos. Ela fez as maiores travessias que ela fez, sempre foi com apoio da gente. Aí foi o período que você esteve concentrado no trabalho com o Boticário. Eu tinha um objetivo, tanto a construção da marca do Bamerindos, como da marca do Boticário, que eu acho que são as duas marcas mais conhecidas no Paraná e uma das duas mais conhecidas no Brasil, é essa construção da linha de comunicação das empresas. Onde é que eu quero chegar? Como eu quero chegar? Como é que eu me posiciono na cabeça das pessoas? Para fazer isso eu preciso contar histórias, porque pequenas histórias vão formar uma grande história. Elas têm que ter coerência, consistência, né? Pertinência. Então, atletas desse nível
faziam parte da história dessas empresas. São pequenas histórias para ajudar a fixar a marca. Como foi? Quando eu criei a Fundação Boticária de Proteção à Natureza, com a ajuda do professor Milano, era uma coisa assim, uma pequena história dentro de uma grande história, que depois virou uma grande história. Quer dizer, uma percepção de somar valores subjetivos à marca. E é a única empresa no mundo que eu acho, que é a Boticária, que tem o Waldemar Niklevics nos 7 cumes mais altos com a marca lá em cima. Eles não exploram muito isso, mas difícil explorar hoje mais. você olha o Valdemar, você relaciona já com a marca. Exato. Então, são pessoas de grande persistência, são pessoas de raça, né? E eles simbolizavam, eles traziam uma metáfora do que era a empresa. Então, você pode fazer isso. Eu vejo hoje nas empresas, eu sou hoje um crítico feroz desse bom mocismo das empresas, que fala muito e não faz nada. Que a mídia no Brasil anda a 300 por hora e o fato anda a 20. Eu nunca deixei que assuntos da Fundação Boticário fossem divulgados antes de estarem feitos. Então, a Fundação Boticário tem respeito pela mídia, tem respeito pelos acadêmicos, pelos pesquisadores, pelos ambientalistas, porque sempre teve uma coisa assim, quantidade necessária e suficiente de comunicação. Nem de mais, nem de menos. E não se fala. Hoje você vê as empresas alardeando coisas que não fizeram ainda. Isso o quê? Atrapalha, estraga uma das maiores conquistas do marketing, que é o marketing comunitário. Está estragando. As pessoas não acreditam mais nesse bom mocismo das empresas. É mais ou menos o que estão fazendo hoje com esse marketing que se chama, que é o marketing político? Isso tem um pouco a ver com essa história? Eu acho que sim, porque você viu se o Jânio Quadros tinha marqueteiro? Se o Ney Braga precisou de marqueteiro, se o Brizola precisou de marqueteiro, se o Tancredo Neves não precisava, eles se bastavam. A carreira deles se bastava. A história do seu Najib aí no primeiro bloco, mais ou menos, mal comparando. O jeito de ser se basta. É uma falsa... Quando se diz aquele político faz um marketing pessoal fantástico, está errado. Quer dizer, aquele político faz uma promoção pessoal fantástica. Ele está fazendo uma das ferramentas. É outra coisa. Uhum. É uma ferramenta do marketing. Marketing é muito mais que isso. Marketing é a negociação toda, a publicidade, a promoção, a propaganda, sei lá, ela vai ser mais usada ou menos usada de acordo com o que você faz. Agora, se você não tem nada dentro de si, aí você vai usar as técnicas de promoção para querer mostrar uma coisa que você não é. É complicado a questão marketing político. Eu nunca me meti em marketing político por causa disso. Né? O cara não tem... Pois é, você não tem uma história nesse meio. Pouco. Ajudei o Ratinho Júnior a fazer o vídeo dele, aquelas coisas todas, mas por amizade. Mas não é que eu me envolva com marketing político. Se eu tivesse que me envolver, eu teria que me envolver como eu me envolvi com o Bamerindos, como eu me envolvi com o Boticário, ajudar a construir a marca, ajudar a construir a imagem. Né? Aí é um palmilhamento de coisas que você vai alinhavar ao longo da história. Aí você não precisa de mais nada. Né? Você tem duas, me corrija aí se eu estiver dizendo bobagem, duas campanhas que são a sua marca, assim, no Bamerindos, já que você tocou algumas vezes e a gente não entrou nessa história ainda. O Banco da Nossa Terra e o Bicho do Paraná, são duas campanhas distintas? São campanhas, o Banco da Nossa Terra veio antes, não é nem minha, é do Sérgio Reis, a gente foi adaptando. Né? O Banco do Homem da Terra, e acabou virando o Banco da Nossa Terra. Nem sei de quem é mais, eu acho que é do Sérgio Reis. Mas o Bicho do Paraná me foi apresentado... O Bicho do Paraná é todo teu? É todo meu. Me foi apresentado como uma música para a campanha de turismo. Aí um dia, e a gente tem as grandes ideias no banheiro, tomando banho ou fazendo a barba. Eu estava fazendo a barba e disse, se o paranaense aceitar o caipira que ele é, já é um grande passo em busca de uma identidade, que eu perseguia naquela época isso. Né? Porque na época se falava, o Nego Pessoa falava, os times do Paraná, quando vão jogar no Maracanã, pisam na grama, sente um impacto e já se acadela, né? Para usar um termo gaúcho. Né? Os políticos paranaenses, quando chegam em Brasília, pisam no carpê, já também se acadela. Né? Que a gente não tinha nós somos muito caipiras. A gente precisava assumir esse caipirismo. E aí ele trouxe de volta a campanha e reconversei com o JJ, o João José, que era o de Arruda, né, não o outro José, que era diretor do Canal 12, disse, vamos fazer uma campanha assim, valorizando os paranaenses que fazem sucesso ou que fazem coisas importantes fora do Estado. Vamos, a gente começou, na época teve o Norton Morozovski, que já era conhecido. É difícil localizar? Não foi muito fácil. Não foi muito fácil. A Helena Collodi e o
o Paulo Lemense, que o Norton Lawrence, ele os 3 primeiros, disse, mas dá uns 15. Né? Quando eu larguei a campanha, tinha 115, mas eu fui muito rígido, os caras tinham que fazer sucesso mesmo. Né? Então a gente pegou pessoas fantásticas, paranaenses que é ao contrário do baiano, não alardeia o que fala, né? Ele fica na surdina, mas está fazendo coisa interessante. Tinha um cara que fazia os cálculos balísticos da NASA, tinha um garoto que era um dos maiores especialistas em petróleo no mundo, trabalhava na África. Aí e garimpar esse pessoal, como é que foi? Aparecia, as pessoas ligavam. Por exemplo, Maringá e Londrina. Cada vez que se privilegiava Maringá, a turma de Londrina reclamava reagia. E vice-versa. É uma competição, uma competição do norte. Então começou a aparecer e, de repente, a gente, temos um bom conceito. Quer dizer, na mão. O Estado acabou produzindo. No fundo, as pessoas ligavam, indicavam, a gente ia checar para ver. Tinha um campeão de xadrez, que era mais conhecido na Rússia do que aqui, um garoto do interior. E assim foi. Depois aí abriu-se um pouquinho a porteira e entrou muito cara que acho que não merecia ser visto do Paraná. Essa é uma campanha. Outra campanha que eu dei a base, estruturar o conceito, que é a coisa mais difícil, que é o Gente que Faz, que eram os fazedores. Fazedores eram um empresário, tipicamente brasileiro, sem apoio de multinacional nenhuma, que fazia sucesso. Né? E aí virou Gente que Faz, que foi uma campanha belíssima, muito bem feita. Eu já não estava mais no banco, mas eu dei o suporte para fazer a campanha. Deu uma sequência, o Sérgio Mota Mello, e foi uma campanha brilhante também. E aí outras campanhas, o Tempo Passa, o Tempo Voa, a Poupança Bamerinos continua numa boa, também foi conceito meu, tem dezenas de conceitos. O mais importante de uma campanha é o conceito. Você está fazendo um trabalho recente agora para a Eletropaulo, um trabalho sobre os contadores de história. Como é que é? Interessante, porque quando eu fui escrever esse livrinho aqui, O Encantador de Clientes, que é uma fábula que conta em 3 laudas praticamente, eu tenho que dar um recado de o que é marketing de relacionamento, que às vezes é uma palestra que eu me estendo por 4 horas de ensinamento do que é marketing de relacionamento. E eu precisava ter a manha da escrita, da fabulação, da narrativa oral. Tipo, onde é que eu vou? Eu sei escrever, mas isso eu não sei escrever desse jeito. Onde eu vou buscar essa informação? Tem um grupo de contadores de história em Curitiba, Marta e o Mauro na época. Fui fazer o curso de contador de história, que eu sempre gostei de contar história, desde pequeno, né, contando história. Aí era eu e mais 27 senhoras, imagina, o constrangimento que eu passei na época. Né? Aí fomos e aprendi a técnica da narrativa oral, me apaixonei pela narrativa oral e hoje sou um pesquisador, ou que sai de livro, que sai de informação sobre narrativa oral, eu vou atrás. Então, dentro do estudar a contação de história, acabei descobrindo algumas informações e acabei percebendo que todo líder numa empresa é um grande contador de história. Por exemplo, o comandante Rolim, o que ele fazia na porta dos aviões recebendo as pessoas de manhã ali? Ele estava inventando história. Então, as pessoas adoram as histórias das empresas. E eu, dentro dessa pesquisa, aí, o pessoal da USP me ligou, pedindo para conduzir um workshop de comunicação com os executivos da Eletropaulo. Eu fui conversar com eles, a gente começou a trocar ideias e veio o material, já veio dos Estados Unidos, de uma universidade americana, e inteiramente sobre isso que eu sempre preguei. Tipo, eu estou pregando aqui sozinho em Curitiba uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos que é muito moderna. Tá? Então, todo esse trabalho que a gente vai fazer é sobre contação de história. Vamos ficar 2 dias nos organizando e falando sobre comunicação e contação de histórias. E esse trabalho deve estar pronto para? Agora, dia 21 de outubro, vai ser apresentado em São Paulo. Quer dizer, agora já? Já, na próxima semana. E você se concentra nele agora ou tem... Não, eu trabalho com eu trabalho várias coisas ao mesmo tempo, atendo vários clientes, faço consultorias e nessas consultorias... Além do Ratinho, quem mais conhecido assim que você está trabalhando? Fora do trigo, fora de farinha de trigo, eu tenho pessoa de medicina... Tem vários tipos de clientes. Cada hora entra um, a gente vai trocando, e são eles que enriquecem essa minha maneira, essas coisas que eu escrevo, que eu falo. Eu faço muita palestra, muito workshop com vendedores e vejo que comunicação é o grande problema em qualquer empresa, no mundo, em qualquer lugar. As pessoas não sabem se comunicar. Então, você só vai fazer o marketing de relacionamento lá fora, como a Najib faz, se você fizer dentro de casa antes. Então, a endocomunicação, a comunicação interna, ela é ferramenta de marketing e de gestão. Eu estou trabalhando muito com isso, trabalhei recentemente com o Febraban, com Petrobras, com grandes empresas, com
agora há pouco, La Violeteira, Jasmine, coisa, você trabalhar a comunicação interna para poder fazer a comunicação externa. E se não tiver uma grande história, a gente inventa. Tem que inventar, né? Essa habilidade de inventar histórias, de perceber inventar histórias. E como eu sou uma pessoa sempre ligado à criatividade e à criação, eu tenho um curso de criatividade que eu aplico em São Paulo, na UERJ, todo ano. Tá? São 8 horas de conversa sobre criatividade. Você treina a criatividade. Com o tempo você tem uma ideia em um segundo. Eu já tive ideia em um segundo, só não falei para a pessoa do outro lado porque ia achar muito fácil, né? Então eu tive que esperar um pouco para poder dizer, porque você já é treinado, já é desafiado, você já sabe onde vai acontecer. O raciocínio vai sozinho. E as pessoas ficam com medo da simplicidade. Hoje nas empresas as pessoas têm muito medo da simplicidade, né? De serem simples, de falar as coisas simples, porque se deposita muita informação de gurus de marketing, de comunicação, de empresarial, as pessoas ficam com medo de ser simples. E você tem que ser simples, tem que ser Marketing, óbvio. que bicho é esse, né? Porque como é que você faz isso? É a simplicidade. Agora, a busca da simplicidade é difícil. As pessoas não estão dispostas a fazer isso. O mais simples é mais difícil do que o mais elaborado. O Pablo Neruda diz assim, escrever é fácil. Se começa com maiúscula, termina com ponto final. No meio você coloca as ideias. Né? Esse colocar ideias, as pessoas não gostam de pensar. Tem que preguiça. Pensar, tem preguiça de pensar. É um ato orgânico pensar. Né? Então dá preguiça de pensar. Então eu sou pago para pensar pelos outros. Né? Então, elaborar isso, fustigar isso, eu sou, no fundo, eu gostaria de ser mais provocador do que eu sou, né? Porque às vezes eu entro em fria com essas provocações também. Por exemplo? Né? De gente que me liga, que fica bravo, que me acha arrogante. Se leva muito a sério. Mas faz parte da coisa, né? E eu trabalhei muito com a parte assim, de grandes escritores, de grandes poetas. Eu trabalhei com o Drummond, eu achei um bilhete que o Drummond me mandou. Trabalhei com o Mário Quintana, com a Adélia. O Dalton não conseguimos terminar o trabalho, porque nós falamos sobre, na época, o jeito mineiro de ser, a gente fez com o Sabino, o jeito paulista de ser com o Inácio Lopes Brandão, o jeito baiano de ser com o Dorival Caymmi, o jeito gaúcho de ser com o Érico Veríssimo, com o filho do Érico Veríssimo, né? E quando eu fui fazer Curitibano, eu tive vários papos com o Dalton, mas não andou, não saiu. Pena. Eu queria que ele falasse sobre o jeito curitibano de ser. E que a gente precisa... O jeito curitibano de ser talvez seja o próprio Dalton, né? É uma coisa tímida, é uma coisa tímida. O curitibano é um tímido, ele mantém a privacidade dele. E essas coisas são realmente do tipo de gente que veio para cá, né? Do tipo de imigrante que veio para cá. Eu não preciso ser tão... O Leminski, que você chegou a fazer alguns... Trabalhei muito com o Leminski, trabalhei bastante. O Leminski tem uma história muito interessante. Trabalhar no Diário do Paraná, na época que a gente criou um caderno chamado Anexo, com o Creso de Moraes. Anexo era um caderno de cultura. Eu acho que foi o caderno de cultura melhor que teve até hoje no Paraná. E um dia, o Reinaldo Jardim que veio para ajudar a fazer. E um dia chegou o Leminski, o Retamoso, lá, veio falar comigo, não sei o quê. Temos isso aqui, você não quer ajudar? Bom, aí o Leminski não saiu mais de lá. Ele ficou assim um tempão trazendo. Ele era um trabalhador compulsório. O Leminski, eu gostava do jeito dele de trabalhar. A gente fez muita coisa, ele me deu bons conselhos também. Ok, Eloy, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você. Nos encontramos. Obrigado. Um abraço. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.